Olá, vamos falar sobre o camarada privilegiado brasileiro, né, e as suas contradições diante dessa pandemia que nós vivemos nesse ano de 2020 no Brasil. O camarada privilegiado brasileiro é também chamado diversas vezes de elite ou de classe dominante, que é uma designação mais marxista, né? Eu queria dizer que uma elite não é necessariamente um privilegiado, nem o privilegiado é necessariamente uma elite, nem a classe dominante necessariamente forma uma elite. Elite tem diversas características, mas primeiro ela tem um projeto de país e que pode ser mais ou menos inclusivo e, portanto, tem uma visão articulada do futuro, né? Não apenas um mantenedor de uma ordem e de uma desigualdade. A ordem e o progresso da desigualdade em um país não torna você um participante de elite de país algum. Então, essa grupo de camaradas privilegiados do Brasil tem argumentos que são contraditórios. E eu queria destacar uma coisa que é uma característica brasileira desde nossa fundação, mas especialmente marcada quando a gente caminha do século XVIII para o século XXI, onde nós estamos, que é o pensamento colonizado, né? Onde em diversos momentos a gente usa a ilustração de outros países como sendo o must, né? A manifestação da verdade do qual os eleitos, né, conseguem ver e os outros não. E isso nos faz pensar um país de uma forma não original, não confiarmos na nossa percepção, na nossa capacidade de resolver problemas e espelhar nos outros. O problema é que a gente oscila muito nesses argumentos de forma incoerente quando o nosso camaradinha privilegiado argumenta aqui no Brasil. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, uma flexibilização do mercado de trabalho, fragilizando uma tradição que vem europeia de relação entre o Estado e o trabalho com tradição europeia, a gente usa uma suposta modernidade americana para apontar fatores que argumentam ou que são pró a nossa defesa de fragilizar ou flexibilizar, né, o mercado de trabalho no Brasil. Por outro lado, né, quando a gente vê diversos casos de sucesso durante a pandemia de 2020 que implicam isolamento, então a gente vê a Suécia, que é um país super moderno, não isolou, diferente dos outros países europeus. A Suécia, que tem por volta de 10 milhões de habitantes, começa a ter um índice de mortalidade que se aproxima a países com 40, 50 milhões de habitantes. Quando a gente vê que no exterior a Itália e a Espanha demoraram para fazer o isolamento, que portanto pagaram e pagaram caro em termos de morte, número de morte, a gente não vê esse caso e tenta se resguardar, observando que aqueles outros países, né, europeus, como a Alemanha, por exemplo, ou asiáticos, China, funcionaram bem porque isolaram intensamente num período e porque fizeram isso puderam sair de uma forma mais ágil e com menos custo dessa pandemia. Param por menos tempo, acabam propiciando um menor número de mortes, menor número de contágio e podem voltar à economia tendo uma menor perda econômica durante esse período. Aqui no Brasil, a gente vê uma defesa, por exemplo, do Roberto Justus, argumentando que os governadores brasileiros teriam sido politicamente corretos e aberto mão de uma política que seria mais interessante, né? E aí a gente vê então a classe privilegiada, o camaradinha privilegiado brasileiro, preocupando então com os desempregados, com os pobres brasileiros, né? É interessante que na hora de formar uma sociedade que é mais inclusiva e menos desigual, a gente não tem uma mentalidade europeia, por exemplo, ou a gente não se preocupa com o pobre ou desfavorecido, senão nós não teríamos essa desigualdade. Mas no momento que a gente quer mandar o pobre trabalhar, então a própria preocupação com o pobre é uma manifestação de preocupação, de patriotismo. É muito contraditório esse nosso país, né? Na hora de preservar vidas, na hora de se preocupar efetivamente com a vida do mais pobre, ou nessa sociedade muito desigual, os exemplos do exterior não são os bons. A gente tem que pensar
olhar para as peculiaridades do Brasil. Esse mesmo argumento que pede que o brasileiro trabalhe, o trabalhador brasileiro trabalhe, né, ou se exponha mais, e que se expor não vai ter o Albert Einstein e nem o sírio-libanês para sua proteção pessoal, é aquele mesmo argumento que defende o capitalismo, que olha o macaco comunismo, um perigo comunista no mundo todo, fabrica esse perigo o tempo todo, né? Se espelha no capitalismo, e o grande país do capitalismo é o que? Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve uma independência em 1776 e sabe quando de lá para cá os Estados Unidos teve uma intervenção militar, um governador, um governo ditatorial, um regime militar nos Estados Unidos? Nunca. Então, nesse momento, os Estados Unidos também não é um exemplo para esse grupo, né? É um exemplo desse grupo, novamente aponta para as peculiaridades brasileiras, né? Para justificar um governo autoritário, um regime militar e coisas que o valham, né? A gente caminha numa contradição porque produzir tantos alimentos, tantas riquezas, ter tantos recursos naturais num país com extensão territorial e ao mesmo tempo ter tantos famintos, pessoas que morrem de fome e com precariedade, é realmente uma confusão, uma dificuldade, e é difícil você não entrar em narrativas que não sejam contraditórias, né? Nossos camaradinhas privilegiados, né, vão continuar produzindo essas coisas e nós temos um azar, eles são privilegiados e são mal educados, mal formados, têm baixo nível de qualificação, né? Mas, dada essa desigualdade e a capacidade de voz ou de difusão de sua voz, ganham espaço ali sem ter méritos para isso e nos levando cada vez mais ao abismo, né? De volta ao atraso rapidamente. Um abraço, até a próxima. E seguiremos com nossas contradições e seguiremos com a nossa série Economia e Pandemia em 2020, né? E abordando essas e outras coisas. Cada vez mais as coisas antropológicas e culturais parecem ser definitivas para nossa trajetória econômica e a nossa trajetória política. Um abraço, pessoal. Nos vemos aí.